Olá, senhora! Seja muito bem-vinda ao Código Aberto Podcast. O único podcast que abre o que realmente transforma boas profissionais em marcas de desejo. E no episódio de hoje nós vamos abrir o código da marca pessoal, porque imagem e posicionamento caminham juntas. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, compartilha aí com uma mulher que não pode perder esses episódios. E já clica na notificação para você ser lembrada todas as terças-feiras, 11h30 da manhã, tem episódio novo por aqui. Além disso, já nos acompanha lá nas nossas redes sociais também, no Instagram, @Código Aberto Podcast, e no meu pessoal, @BessFlores. Então, sem mais delongas, bora começar o nosso episódio de hoje? E para essa conversa eu trouxe uma convidada muito especial, que entende profundamente do poder da imagem e como ela conecta com o posicionamento. Virgínia Motter é estrategista de marca pessoal, especialista em imagem e arquétipos, com mais de 12 anos de experiência. Virgínia, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, é uma honra estar aqui participando desse podcast. Hoje vamos falar sobre marca pessoal, vou trazer algumas informações valiosas sobre isso para ajudar vocês ainda mais. Ai, bora lá então, tô animada para essa conversa. Virgínia, se apresente um pouco para nós te conhecer. Então, bom... Meu nome é Virgínia Motter, eu trabalho com gestão de imagem, então faço toda essa parte de imagem pessoal, sou formada em consultoria de imagem, mas não só imagem pessoal, eu também entendo que hoje em dia nós precisamos trabalhar todos os pontos de contato com o nosso cliente, então não só a imagem pessoal, mas a marca pessoal como um todo, fazendo essa gestão de imagem, integrando imagem pessoal e imagem digital. Maravilha! E Virgínia, pra gente começar já esse nosso bate-papo, né? Hoje a gente vê muito se falar sobre marca pessoal, mas poucas pessoas realmente entendem a importância e o que é isso na prática, né? Na tua visão, qual é a diferença entre uma imagem bonita e uma imagem pessoal forte? Uma imagem que realmente deixa marcas? Certo, vamos lá. A imagem, ela é a nossa embalagem, então é aquele primeiro ponto de contato entre nós e os nossos potenciais clientes, é aquilo que chama a atenção. A gente sabe que hoje em dia a gente disputa a atenção das pessoas cada vez mais no mercado, né? Tanto é que cada vez os vídeos têm que, em 3 segundos, chamar a atenção, porque o que é mais disputado hoje em dia é a atenção. Então, a imagem, ela tem esse papel de reter a atenção e daí de abrir as portas e fazer com que as pessoas nos derem oportunidade para que a gente mostre o nosso conteúdo, fale um pouco mais sobre o nosso trabalho. Porém, só a imagem pessoal, ela acaba ficando um pouco para trás. A gente precisa também trazer um conteúdo para as pessoas. Então, a marca pessoal é esse conteúdo. A imagem seria a embalagem e a marca pessoal seria esse conteúdo, então, que vai trazer aí toda essa conexão com o cliente, que vai fazer não só que o nosso cliente compre uma vez, mas que ele siga comprando da gente. Sim, e até essa questão da marca e da imagem, né? Hoje eu trabalho muito, né? O meu público maior hoje são esteticistas, pessoal da beleza, da área Hoff, né? E como é importante essas, não trazer incoerência também, né? Entre Sim. o que tu prega e o que tu mostra. O que tu tem pra dizer um pouco sobre isso, né? Como a gente pode manter esses dois lados coerentes hoje pra transmitir? Porque a gente sabe que hoje a imagem, ela é nos primeiros 3 segundos, se eu não me engano, né? Que a pessoa já tem uma percepção sobre ti. Uhum. Então vamos supor, né? Que a pessoa tá ali nas redes sociais, conseguiu, tá colocando tráfego pago, conseguiu uns leads ali, uns seguidores, e a pessoa entrou no perfil dela. O que tu acredita, assim, que causa mais ruído nessa apresentação de bate-pronto? Sem dúvidas, a falta de coerência. Coerência vende, nós estamos cansadas de fake, então são fake news, pessoas que vendem uma mentoria X e entregam algo diferente daquilo, então a gente realmente está cansado. E hoje o que mais a gente quer é comprar de quem a gente consegue confiar, de quem a gente vê que é uma pessoa que transmite credibilidade. E essa falta de coerência, quando a pessoa se mostra ali, é a mesma coisa eu chegar aqui arrumada para fazer esse podcast e aí a pessoa entra no meu perfil, vê algo totalmente diferente ou começa a conversar comigo e tem um conteúdo totalmente diferente, recebe algo diferente, isso vai gerando incoerência. E como eu falei ali, a gente vai vender uma vez, talvez, mas a gente não vai ter essa recorrência. E ninguém vive de uma venda só, né? Exato. A gente precisa ter essa recorrência para que, de fato, a gente consiga se sustentar hoje no mercado. E até a gente não se perder no personagem, né?
Porque é muito Com difícil certeza. tu conseguir sustentar aquilo que tu não tem, né? E eu acho que esse ponto que tu trouxe conecta muito também o que eu trago lá dentro da minha metodologia, que a nossa primeira fase eu chamo de fase de destrave. E nessa fase a gente tem o primeiro pilar, que é a base de tudo, e acredito que no teu trabalho também, que é a clareza. Porque hoje eu recebo muitas profissionais que não têm nem clareza de quem são. Porque elas se perderam tanto, com tanto ruído do externo, de não, tu tem que ser assim, não, tu tem que fazer isso pra ter sucesso, tem. E elas acabam se perdendo e ocultando, como a minha metodologia se chama código único, ocultando o seu próprio código único pra tentar se encaixar no mercado. E daí já vem uma pergunta, né, que eu quero fazer pra ti. A gente teve uma onda aí, né, do blazer pra demonstrar autoridade, do batom vermelho, do Scarpin. E muita gente não se conecta com isso. Muita gente não é assim na vida real. É uma pessoa mais romântica, uma pessoa mais espontânea. E acabou entrando nesse padrão porque disseram que isso é o que transmite. Exato. Como que a pessoa consegue se encontrar daqui a pouco nesses detalhes? Tem como ela demonstrar autoridade sem usar blazer, batom vermelho e Scarpin? Com certeza. Eu sempre falo que a autenticidade, no fim, é o que realmente vende, que é essa verdade, essa credibilidade. Então, eu vejo que essa questão do blazer, do batom vermelho, é algo muito inicial da imagem, de quando a gente começou a entender o quanto a imagem era importante e fundamental para os nossos negócios, para a nossa vida profissional. Mas hoje, só aquilo ali já não basta. A gente já sabe que se vestir bem é importante, a gente já não tem mais dúvidas sobre isso. Só que quando a gente começa a entrar em outros níveis, em outros padrões, a vender para um cliente mais qualificado, só isso não basta. E o que o cliente quer ver é a nossa verdade, a nossa autenticidade. Ele quer comprar da gente o nosso código único, não o código copiado de outras pessoas. Então, tem sim, inclusive é o trabalho que eu faço dentro da consultoria, por isso que eu defendo uma consultoria personalizada, porque é olhar o que faz sentido para ti, é o que faz sentido para a minha outra cliente, nunca de forma geral e abrangente, sim de forma individualizada. Então, esse primeiro passo é ter a clareza sobre o que eu desejo comunicar, quais são os meus objetivos de imagem. Daí a gente vai entender quais são os estilos, qual é o tipo de corpo, formato de corpo, quais são as cores que se conectam, não só cores que te deixam mais bonitas, porque isso é muito superficial, mas entender o que as cores comunicam, o que a psicologia das cores pode fazer por nós. E aí, trazendo essa questão da psicologia das cores, muitas vezes a gente pode comunicar a autoridade através das cores. Então não precisa ser um blazer, mas sim uma cor que traga essa autoridade, ou através das linhas mais retas. A gente pode, talvez também através do óculos. Então, um óculos de um formato diferente. Tudo isso comunica. Tudo que a gente usa comunica algo. É uma unha vermelha ou uma unha preta. Enfim, tem várias maneiras da gente externalizar essa autoridade. Só o que a gente precisa primeiro é entender o que faz sentido pra gente, o que ressoa com a nossa essência. Primeiro passo sempre é a clareza, né? A pessoa conseguir se identificar. E essa questão até das cores que tu comentou, né? E a vestimenta também em si. Como que a pessoa ela consegue descobrir o que casa melhor com ela? Porque hoje eu vejo que muitas pessoas, elas, justamente acredito que por falta dessa clareza, tu pode me confirmar, elas parecem que não se encontram, né? Elas olham o que, daí vão muito pro externo novamente, que eu gosto de falar, né? Ela vai lá na fulaninha que usa rosa, mas daí a ciclaninha usa vermelho, daí a beltrana usa preto e um bege. E ela vai permeando naquilo e ela vai se colocando, deixando mais em dúvida ainda de que caminho que eu sigo para conseguir transmitir que eu tenho autoridade. Sim. Como que ela consegue identificar isso? É através dessa minha metodologia da consultoria de imagem. Por quê? Porque existe um método, existe um processo pra gente chegar lá. Então, o primeiro passo, sem dúvidas, é ter essa clareza. Como tu trouxe, é fundamental. Afinal, se a gente não sabe pra onde a gente tá indo, qualquer caminho serve, né? Sim. E é muito comum hoje em dia que a gente se espelhe em profissionais que estão dando certo e a gente... Bom, então ela usa esse tipo de roupa, ela se comunica dessa forma, ela faz esse tipo de conteúdo no Instagram, então eu vou fazer isso que é o que tá dando certo. É o que dá certo pra ela. Mas a gente não sabe todo o caminho que ela trilhou pra chegar até ali e pra estar dando certo agora pra ela. Então, primeiro, sem dúvida, é a clareza, entender o que a gente quer comunicar, pra onde a gente deseja ir, e depois entender sobre a nossa essência. E aí o processo de consultoria de imagem, ele traz todo esse autoconhecimento, esse processo de entender quais são os seus estilos, quais são as cores, qual é o formato de corpo, que roupa usar, que roupa não usar, de acordo com o que deseja comunicar. Então, como tu trouxe ali da autoridade, a gente vai entender
o que ressoa com a essência dela, com o estilo dela, e a partir disso a gente vai ver quais são os códigos visuais que vão ser externalizados para que ela possa transmitir, então, essa imagem que ela deseja de forma intencional. Então, não é copiar o que tá dando certo do outro, porque muito provavelmente não vai dar certo pra gente. Nós temos que ser autênticas. Cada vez mais é a autenticidade que vai vender e usar algo que ressoe com a nossa essência. E uma das coisas, assim, que eu até vejo, e eu falo até por uma percepção minha, antes de te conhecer, né, antes de conhecer um pouco mais do teu trabalho, a gente cria, né, uma ilusão de, uma consultoria de imagem estilo, pra mim, transmitir algo, tem que ser uma blusa cara, um blazer caro. E eu vejo hoje até nas tuas redes sociais, que tu fala muito, né, sobre, cara, tu já foi na Renner, já foi na Zara, tu traz muito isso de, tu não precisa investir muito, né, e as pessoas têm essa ilusão, não, eu vou comprar uma blusa cara, que eu vou usar uma vez na vida, né, e vou pra parecer muito sofisticada, mas a pessoa não precisa investir muito, né, pra transmitir isso. Não, sem dúvida. Inclusive, tem muitas mulheres que usam roupas caras, usam grife, e nem por isso elas transmitem sofisticação, nem por isso elas estão bem vestidas. Então, é exatamente isso, dominar o que faz sentido pra gente, o que a gente gostaria de comunicar e trazer isso através da imagem. Isso aí a gente pode se vestir em Renner, Riachuelo, Zara ou em marcas caras. Não é o preço da roupa, e sim a intencionalidade que a gente coloca naquela roupa. Dominar os códigos. Exatamente. A gente tá falando muito de código aqui, porque ressoa muito também com a tua metodologia e faz todo sentido. Nós precisamos dominar os nossos códigos. E enquanto a gente não encontra, né, acho que essa primeira parte aqui a gente pode ver que como é importante a clareza, né? Sem clareza a gente não vai em lugar nenhum, porque a gente mal sabe onde é que a gente tá. E se a gente não souber esse caminho, né, de onde a gente tá, onde a gente quer chegar, a gente não vai chegar em nenhum lugar, nem vai sair do lugar. A gente só vai ficar andando em roda e muitas vezes se vitimizando de, eu não tenho resultado, a fulana lá tá decolando. Tu nem sabe da onde a fulana tá saindo, tu nem sabe pra onde a fulana tá indo. Então, acho que o primeiro passo aqui também é a clareza, sem sombra de dúvidas. E é muito importante isso, né? Pra gente começar o posicionamento, né? Que a gente busca tanto, eu quero meu posicionamento. Posicionamento e comunicação nada mais é o reflexo do que a tua clareza que tá vindo de dentro, né? Exatamente. E só pra acrescentar também, tu trouxe ali, a pessoa começa a fazer tráfego pago. E às vezes não adianta nada a gente começar pelo tráfego pago se a gente nem sabe o que tá comunicando no nosso Instagram, pra onde a gente tá indo no nosso Instagram. Então, o tráfego pago nada mais é como se a gente tivesse uma loja e as pessoas estivessem passando ali numa rua movimentada na frente da nossa loja. Se a loja tá bagunçada, se a loja não tem clareza, a pessoa não vai sentir vontade de entrar. E a mesma coisa no tráfego. Então, a gente acaba só jogando dinheiro fora se a gente não fez esses passos iniciais antes, que é definir essa clareza, de ser intencional e aí sim de partir para passos maiores e passos um pouco mais robustos. Sim, e até pra gente encerrar esse nosso primeiro bloco, né, quando a profissional ela entende o que representa, o mercado ele enxerga aquilo que ela quer. Então, gente, antes de vocês quererem parecer ser, sejam, internalizem isso. Eu acredito muito em lei da atração, adoro esses assuntos. Eu também. Só que não adianta você só querer parecer e você não se tornar essa pessoa, né? Exato. Então, eu acho que sim, até... Recentemente a gente lançou um projeto novo também, a Mesa Delas, que é realmente a gente estar nas mesas certas, né? E a mentoria, a minha metodologia, o meu programa de aceleração, ele tem também esse propósito de colocar as pessoas nas mesas certas. Porque isso influencia completamente a tua postura, a tua visão, a forma. E se hoje tu não tá tendo os resultados que tu quer, tu precisa começar a mudar as coisas. Seja os ambientes que tu frequenta, a pessoa que tu tá conversando. Porque hoje o que mais tem, gente, é no nosso ambiente pessoas que elas não estão nem aí pro crescimento. Elas só querem chegar final de semana e curtir, encher a cara. E muitas vezes isso não faz mais parte da gente. Porque se hoje você tem um objetivo de crescer, você precisa focar nisso. E tudo que te desvirtua disso, vai ter um momento que tu vai ter que dizer assim, hoje eu não posso. Porque você tá construindo algo novo. Se hoje a forma com que você se posiciona, a forma com que você vive não te agrada, cara, tu precisa mudar isso. Começa por pequenas ações, por pequenas atitudes dentro do teu dia, na tua rotina, que vão fazer tu acessar esse novo ambiente que tu quer.
E a pessoa que você é hoje te entrega os resultados que tem hoje, né? exatamente. Se quer novos resultados, precisa se tornar uma nova versão Exatamente. E até essa questão de autocuidado, né? Que eu acho que a imagem também é isso, né? A gente falou antes também com relação a pessoa ser coerente, né? Aquilo que ela quer transmitir. E volto, né? Como hoje a gente trabalha muito com profissionais da estética, da beleza. Se hoje você não está transmitindo autocuidado, se você não está cuidando de ti, seja lá por que motivo for. Seja por um motivo que tu não tá bem psicologicamente, não tá bem contigo mesmo, tá com um problema em casa, se tu não tá conseguindo te cuidar, começa com pequenos hábitos, porque tu vai se reencontrar nisso. Concorda comigo? Totalmente, totalmente. E é exatamente isso, não adianta a gente vender beleza e não estar bonita. E não é nem só uma beleza externa, mas a gente se sentindo bem, autoconfiante, a gente ter essa beleza interna pra externalizar isso também. Porque não adianta vestir um personagem e ali estar toda bonita, bem arrumada, mas cansada, não ser uma pessoa leve, uma pessoa que tá insegura, que... Isso transmite também, né? A gente fala muito da questão do externo, mas o interno também são causas sutis, né? Tu falou ali de lei da atração. Também é algo sutil, que fica ali no inconsciente, que as pessoas notam. Então, essa coerência interna e externa também é muito importante. Isso vem do autocuidado. E até, às vezes, as pessoas falam muito, nossa, Bev, hoje meu escritório, ele é em casa, então eu trabalho hoje, né, de home, digamos assim. Sim. Mas as pessoas, nossa, Bev, tu tá sempre arrumada, tu tá sempre maquiada pra trabalhar em casa. Ai, nossa. Gente, se eu não fizer isso, não é nem por mim, mas é pelo meu negócio, pela minha cliente que eu vou atender hoje. Se eu não tiver esse respeito comigo e para com os meus clientes, de tipo assim, cara, eu quero a minha melhor versão. E tá tudo bem se hoje tu não gosta de passar maquiagem, tá tudo certo. Eu me sinto mais bonita, eu me sinto melhor quando eu tô. E a gente tem que entender esses códigos que fazem a gente despertar essa nossa melhor versão nossa. Se hoje te faz bem não estar maquiada, beleza, só não te ilude colocando, eu gosto de falar de mimimi, né? Fazendo mimimi gente, se tu se sente bonita, acorda 5 minutos, gente, 5 minutinhos, faz um curso de automake ali, aprende a te valorizar pra te encontrar a tua melhor versão e tu ter forças e força de vontade de fazer acontecer. Porque eu entendo hoje, muita gente tem ansiedade, tem tudo isso, e isso tudo vai nos colocando pra baixo. Só que tem um momento que a gente tem que dizer assim, querida, chega, tem que buscar ajuda, é claro, mas começa com pequenos hábitos, começa acordando um pouco antes, né? Não amarra os cabelos, vai lavar o cabelo, vai passar uma maquiagem, vai colocar uma blusa bonita, que não usa só a roupa de sábado, só usa uma roupa bonita pra te se sentir bem. E isso, né, eu gosto de falar que um movimento, ele gera uma reação. Então, usa um movimento diferente na tua rotina pra mudar isso e te trazer uma nova energia, né? Exato. E muito isso também vai mudando a nossa autoimagem. A autoimagem interna é importante, mas quando a gente tá com essa autoimagem prejudicada, as mudanças externas que a gente faz também vão influenciando a nossa imagem interna. Então, por exemplo, se eu quero ficar mais bem arrumada, no começo vai ser difícil eu começar a me arrumar, a me maquiar. Eu sei que às vezes a gente tem preguiça, é natural ter preguiça, todos nós temos, né? Mas assim, a gente tem que lidar com a realidade. É como eu falei até na aula que eu dei na segunda-feira. Se eu sei que eu trabalho com imagem, eu tenho que estar bem vestida sempre. É o meu difícil, né? Eu escolho ser o difícil. Pra mim é importante. O meu público valoriza isso, então eu vou estar arrumada sempre. Então, aos poucos isso vai se tornando parte de mim. E como eu vou criando esse hábito de estar bem arrumada, de me vestir, de me arrumar, no começo pode ser um pouquinho forçado, depois vira natural, vira um hábito, faz parte da rotina e hoje em dia, pra mim, já é natural. Eu saí arrumada, gosto de me arrumar, faz parte também da minha essência já. E outra coisa que tu falou de se arrumar em casa é importantíssimo. Primeiro, porque mostra atenção aos detalhes com a tua cliente. Então, tu está em casa, ok, mas agora tu está trabalhando, atendendo ela, independente do lugar em que tu está ali presente e mostrando que cuidou, que se preparou para aquele momento, que aquele momento é importante para ti. E isso até em nível inconsciente a cliente sente e valoriza isso. E outra coisa que eu faço também, quando eu vou atender minhas clientes em casa, quando eu tenho atendimentos e eu não vou pro escritório, eu coloco um salto para atender. Porque eu me sinto melhor, eu me sinto mais empoderada, mais autoconfiante. Então isso traz uma mudança psicológica em mim,
que com certeza afeta o meu atendimento. Se eu vou fazer uma call de vendas, por exemplo, eu coloco o salto porque eu me sinto mais imponente, eu me sinto mais autoconfiante para passar um preço, para fechar uma venda, e com certeza isso faz toda a diferença, o quanto o nosso mental influencia na venda, né? E a autoconfiança, né? E quando tu tiver autoconfiante, cara, tu não tem quem te diga que não é possível. Por que tu vai falar, gente, quem é tu pra dizer que não é possível? Querida, eu tô aqui pronta pra qualquer batalha. Uma coisa que eu acho engraçado, né? Que muitas mentoradas minhas falam também. Ai, Bev, mas é que eu não tô arrumada pra gravar conteúdo, eu não tô... Gente, tu não se arruma pra gravar conteúdo. Tu tem que estar pronta. Ai, eu não tenho atendimento essa semana, ou hoje eu não tenho atendimento, eu não consigo e tal. Amiga, tem que fazer. Qual é o difícil que tu escolhe fazer para que os teus resultados mudem? Porque, novamente, vou falar aquela frase. Se tu continuar agindo da forma com que tu está agindo, tu vai ter os resultados que tu tá tendo. Agora, se tu quer mudar os teus resultados, tu precisa mudar as ações para mudar o resultado, né? Para que tu tenha resultados diferentes. E às vezes um detalhe, gente, muda a tua autoconfiança. E uma pessoa com autoconfiança não tem quem segura. A venda, ela é muito emocional. É muito. Né? Então a gente precisa, tanto o cliente compra de forma emocional, mas a gente também, a nossa autoconfiança, a forma como a gente fala, a forma como a gente passa o preço, faz toda a diferença também na hora da venda. E até, trazendo dados, assim, eu tenho, lá dentro da minha mentoria, a gente fala, eu entrego para elas técnicas de vendas, né, para elas fazerem, e a gente tem a parte de avaliação estratégica, para elas aplicarem uma avaliação estratégica, conduzirem a avaliação dos pacientes dela de uma maneira mais estratégica. E, gente, é incrível, porque a técnica, ela te entrega respostas para que tu se sinta mais confiante para conduzir a conversa. E a gente tem 2 casos de mentoradas que entraram recentemente na metodologia, no programa de aceleração, que em 30 dias uma aumentou 80% a taxa de conversão e outra aumentou 105%. Porque essas conduções, tanto elas estavam mais seguras por saberem que estavam seguindo uma técnica, então elas sabiam para onde elas estavam levando o paciente, o cliente delas, e elas conseguiram conduzir com mais confiança. Teve uma mentorada, a Larice, que até comentou pra mim numa sessão nossa, individual. Ela falou assim, Bev, eu fui até conseguir vender num salão de beleza, fui fazer o meu cabelo, e eu tava tão segura de mim, eu vou sempre no salão, nunca falei do meu trabalho, e elas estavam falando de Botox. E eu falei, comecei a trazer o meu ponto de vista, porque elas me trouxeram bem a dor e o desejo delas. Sim. E eu consegui vender no salão de beleza enquanto eu fazia o meu cabelo. Então, como é importante essa autoconfiança e essa condução, quando tu sabe o que tá tudo sob controle, gente. Eu sei exatamente o que eu tô fazendo, hoje eu estou pronta. E vamos lá, daqui a pouco, se a Larice, né, ou se qualquer outra mentorada não estivesse pronta no salão, não estivesse pronta quando tá lá com a família, se ela não estivesse na versão dela, porque é simplesmente ela, ela não ia conseguir. Com certeza, e é exatamente isso. A todo momento nós estamos em contato com os nossos potenciais clientes. Então não é só quando nós vamos atender uma cliente, que nós temos uma cliente agendada, ou quando alguém nos procurou ali pelo direct do Instagram. E sim, sempre. Quando eu saio aqui na rua, eu estou em contato com potenciais clientes. Quando eu vou na academia, eu estou em contato com potenciais clientes. Quando eu vou em um evento, eu estou em contato com os potenciais clientes. E é por isso que eu preciso estar sempre bem vestida, sempre coerente, e principalmente sempre com essa minha versão, que vai comunicar também ali no Instagram, porque o que eu mais vejo também é uma pessoa no Instagram ali, como ela tem, é mais fácil a gente maquiar no Instagram, porque a gente tem uma equipe ali que faz a nossa social media, a gente fez as fotos profissionais, então a gente consegue estar mais bem vestida ali no Instagram. Mas aí, na vida real, a pessoa tá de qualquer jeito, tá com o cabelo oleoso, tá sem maquiagem, e aí não sabe às vezes porque não vende. Mas é exatamente essa falta de coerência que gera a falta de autoconfiança nela e que gera o ruído também nas pessoas que olham aquilo ali e pensam, tem alguma coisa errada com essa pessoa, não gera aquela confiança, aquela credibilidade. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que eu li num livro, que é uma mente confusa sempre diz não. Se tu causar qualquer incoerência no que tu fala pro que tu mostra, o teu cliente ele vai dizer não. Perfeito. Deixa eu aproveitar que a gente tá falando, né, sobre posicionamento, sobre cliente, atração, e falar de um dos nossos apoiadores, a 3G Aceleradora. Agora que a senhora já vai arrumar teu posicionamento, você tá pronta para colocar tráfego para dentro do teu negócio. E é exatamente isso que a 3G Aceleradora faz. Eles são especialistas em gestão e tráfego pago para clínicas estéticas e criam um sistema
de demandas infinitas, ou seja, trazer leads para a senhora converter aplicando uma técnica de vendas, que ajuda profissionais da estética a aumentarem o faturamento de forma previsível usando estratégias inteligentes de aquisição de pacientes. É sobre unir estratégia, gestão e tráfego para resultados real para a sua clínica. Para você conhecer mais sobre o trabalho deles, entender, saber se esse é o momento certo para você investir isso na sua clínica, vai lá no Instagram deles, @3G Aceleradora, conversa com eles que eles vão entregar um suporte incrível e te explicar exatamente o que você pode fazer hoje na sua clínica para atrair mais pacientes, aí, mais clientes e você utilizar técnicas de venda e converter ainda mais. Voltando aqui então para nossa pauta, né? Muita gente acredita que a imagem é sobre roupas, sobre estética, mas que nem a gente estava falando, né? Eu acredito que existe um código oculto naquilo que a gente não fala, mas sim naquilo que a gente transmite. Hoje, o que tu acredita, principalmente, né, voltando aqui pro público da estética, né? Quais são os ruídos, quais são os códigos ocultos que as pessoas muitas vezes... acho que não vai, acho que não tem problema fazer isso. O que traz um ruído nesse posicionamento, nessa imagem que elas transmitem? A imagem, ela é a percepção. Então, a gente não pode falar de imagem e falar só de vestimenta. A vestimenta é, sim, uma parte muito importante e fundamental da imagem, mas o tom de voz, a nossa postura, o nosso gestual, como eu estou aqui gesticulando, tudo isso compõe a minha imagem. O cenário que eu utilizo também, tanto para fazer os meus vídeos falando de imagem digital, mas quanto para atender as minhas clientes também conta. Então, tudo isso precisa estar em sinergia e esses são os ruídos que às vezes as pessoas ignoram. Então, ok, eu estou bem vestida, mas e o meu cenário? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu comecei a fazer a minha unha de gel e eu fui numa manicure que ela, aparentemente, ali no Instagram era muito boa. E aí, o que eu comecei a ver? Que ela não higienizava direito os materiais. Isso causava o quê? Ruído. Então, ela atraiu a cliente? Sim, ela atraiu. Ela tinha uma imagem legal, o Instagram dela estava legal. Mas aí chegou ali, na hora de entregar realmente o serviço, teve ruído na comunicação dela através de uma coisa que talvez ela nem tenha se dado conta, mas o nosso cliente valoriza. O cliente que está ali por trás está percebendo. Então, é toda essa percepção do nosso negócio como um todo. E eu acredito também que isso aí que tu falou é totalmente, né? Porque não adianta a gente ser incoerente com aquilo que a gente fala. E eu falo isso muito para as minhas mentoradas, né? Até a gente teve recentemente uma imersão que a Virgínia fez parte também, trazendo essa parte da imagem pessoal, da imagem de marca pessoal. E que eu falo muito para elas cara, vocês vendem beleza. Vocês precisam ser a vitrine de vocês. Exato. E hoje, eu sei que muitas vezes, que nem antes a gente comentou, sobre as pessoas estarem na correria, sobre elas estarem preocupadas, sobre elas estarem... E às vezes não se cuidarem. Só que vamos lá, se hoje tu vende autocuidado, tu tem que ser a pessoa mais bem cuidada. O exemplo. Exato. Você tem que aplicar a sua metodologia. Dentro lá da nossa metodologia Código Único, a gente encontra o diferencial da pessoa. O que... na prática, como funciona, né? O que ela entrega no presencial, que faz os clientes delas voltarem, a gente identifica. Porque muitas vezes eu pergunto pra elas, qual que é o teu diferencial? Não sabe. Não sabe, porque não tem clareza. Exato. Mas o meu trabalho hoje é justamente isso, identificar o que torna elas diferente, né? O que faz a cliente escolher ela, pra que ela transmita isso no digital. Nossa, isso é poderosíssimo, porque quem domina o seu diferencial hoje se diferencia no mercado. Exato, porque daí o que elas acreditam que é o diferencial? É o diferencial que a fulana divulga, é elevar a autoestima da pessoa. Gente, ninguém quer elevar a autoestima. Exato. A gente até, daqui a pouco, em 2020, 2022, onde estávamos em uma outra era do digital, elevar a autoestima vendia. Hoje em dia, não. Não vende, não adianta a gente se enganar e querer aplicar o marketing de 2022 hoje. Tá. Muda hoje tá ficando cada vez mais sofisticado. Exato. E abrindo espaço para pessoas mais qualificadas e não o básico já não faz mais sentido no digital. Exatamente. Então é a pessoa descobrir o que torna ela única, o que diferencia ela no mercado e trazer isso para o digital. Não é tu olhar para fora e trazer para cá. Então hoje, se tu não domina essa tua metodologia, né, esse teu diferencial aqui, e nós desenvolvemos em cima disso, né, o protocolo dela, o código único dela ali, né, para que ela consiga transmitir com mais facilidade, para ela entregar clareza para ela conseguir comunicar isso. Então, se hoje ela não domina esse diferencial e não mostra esse diferencial, levantando as bandeiras dela que ela acredita,
E daqui a pouco eu vou lá, que nem tu foi. Eu vou lá nela e, cara, ela me disse que eu tenho que fazer X, Y e Z. Esses são os pilares da metodologia, do protocolo dela principal, as coisas que ela acredita. Por exemplo, hoje eu tenho mentoradas minhas que acreditam muito em procedimentos menos invasivos. Então, não que elas são contra, mas elas vão para uma linha um pouco menos invasiva. Sim. E eu falo para elas, gente, não adianta tu querer vender no teu Instagram uma coisa que não é coerente com aquilo que tu acredita. Então, tu precisa mostrar quais são os teus autocuidados para que tu consiga ter procedimentos menos invasivos na tua pele. Sim. Qual que é o resultado que a tua cliente tem por não fazendo procedimentos menos invasivos? Porque tu vai atrair pessoas que também não querem procedimentos invasivos. Então, tu vai conseguindo tornar coerente a tua comunicação junto ao teu posicionamento, junto àquilo que tu acredita. Agora, se eu não consigo ter clareza disso e não trazer potência e voz para isso que eu acredito, vai trazer ruído. E daí aqui eu vou criar um conteúdo, daí a pessoa vai no meu consultório e eu vendi ali através de um conteúdo de botox, de preenchimento, porque é o que dá dinheiro. Então eu atraí a pessoa pra cá e quando ela vai numa consulta comigo, eu tenho uma outra linha de raciocínio. Eu falo, gente, mas o que é isso? Eu acho que hoje é muito fácil se perder, né? Principalmente no digital, porque aí a gente vai vendo que tá dando certo e a gente tenta replicar. Mas a gente tem que ter em mente que nós não vamos agradar todo mundo. Então não adianta a gente tentar vender pra todo mundo, porque a gente não vai conseguir vender pra todo mundo. O melhor é a gente nichar, de fato, e entender que os clientes certos vão se conectar conosco e os que não vão se conectar tá tudo bem, vão se conectar com outros tipos de profissionais, mas defender o que é a nossa verdade, o que pra nós é um valor muito forte, quais são os princípios do nosso negócio, o que eu entendo que pra mim é um diferencial e bater sempre na tecla. Vou trazendo pro meu nicho. Eu trabalho com imagem, gestão de imagem. Eu vou para um lado mais de refinamento, de elegância, de sofisticação. Então, provavelmente, uma cliente que é muito moderna, que gosta de usar peças muito diferentes, muito inovadora, ela não vai se conectar tanto comigo. Porque o que eu defendo? O clássico, o atemporal, o que resiste ao tempo. E tá tudo bem. E daí tem espaço para ela se conectar com outras consultoras de imagem que tragam essa abordagem mais moderna, mas não é o meu caso. E isso foi um grande diferencial quando eu entendi que eu não ia vender para todo mundo. Eu ia vender para as pessoas que se conectavam com o que de fato eu sou boa, com o que de fato eu consigo entregar muito bem. E isso acaba sendo libertador também no processo, né? Muito. Porque tu entende e aquilo tudo faz mais sentido. Criar conteúdo vai ser mais leve quando tu tem essa clareza. E tu fala assim, cara, essa é a linha que eu tenho que seguir. E gera muito mais segurança pra gente também. Com porque certeza. A gente domina o que a gente tá falando. A gente não tá copiando uma coisa e tá ali insegura no que a gente tá falando. A gente domina 100% do que a gente tá falando. Porque é aquilo que tu vive, né? Exatamente. É aquilo que tu vive. Então, deixa eu falar agora pra vocês aqui sobre um dos nossos apoiadores, tá? Que é a 10 Contabilidade. Agora que a gente já trouxe demanda, a gente já trouxe dinheiro para o nosso negócio, a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente profissionalizar tudo isso, né? 10 Contabilidade Digital é um dos nossos apoiadores. Eles simplificam o processo contábil, trazem transparência e te dão tempo para focar no crescimento do teu negócio. Como eles dizem, nós descomplicamos a contabilidade para você. O Instagram da 10 tá aqui embaixo, é @10.contedigital. E, gente, hoje em dia a contabilidade, a gente sabe que é muito difícil, é burocrático, a gente não tem como dar conta de tudo sozinha. E hoje é muito importante a gente ter uma contabilidade de confiança e que realmente nos entregue essa segurança de que eu estou num ambiente seguro. Então, a 10 é uma contabilidade que eu confio, assim, pra indicar pra vocês, sem sombra de dúvidas, uma contabilidade muito ética, que vocês podem confiar. E qualquer dúvida, estou enquadrada certo, estou fazendo certo, não estou muito, não entendo muito sobre isso, entra lá no Instagram deles, entra em contato com eles, que eles sem dúvidas vão te ajudar nesse processo, identificar, tem algum ruído, tem alguma coisa que eu não estou fazendo certo, eles vão te dar todo esse direcionamento e esse apoio que você precisa aí no seu negócio. E voltando aqui, né, hoje, Virgínia, tu fala muito sobre arquétipos, né, identidade de marca e tudo mais. Pra quem ainda não entende muito esse universo, né, o que significa alinhar a imagem, alinhar o arquétipo, encontrar o arquétipo de marca? O que isso significa na prática pra pessoa? De forma bem resumida, os arquétipos, eles são figuras que estão presentes no inconsciente coletivo, então, independente do lugar em que nós estivermos, da cultura que nós estivermos presentes, os arquétipos, eles vão estar ali nesse inconsciente coletivo.
Então, os arquétipos, eles têm o papel de gerar essa conexão emocional. A imagem, ela vai nos conectar, como eu trouxe ali no começo, ela é a embalagem, mas a gente sabe que a venda, ela não é só através da imagem. A gente precisa gerar conexão, porque a maioria das vendas, ela acaba sendo emocional, principalmente quando a gente fala de mulher, né? Mulher compra através do emocional, não é tanto uma venda racional. Então, os arquétipos, eles vão fazer esse papel de conectar emocionalmente através do inconsciente coletivo, e a gente vai entender como traduzir esses códigos, não só da vestimenta, mas de todo o posicionamento. Então, a gente vai alinhar tom de voz da marca, valores de marca, tipografia, ou seja, qual é a letra, quais são as cores da marca, da identidade visual, qual é o cenário que vai utilizar. Então, ele cria toda essa atmosfera arquetípica para gerar essa conexão emocional de forma muito rápida com o cliente, porque também a gente sabe que hoje em dia é tudo muito rápido. O cliente não vai parar muito tempo para nos ouvir. Então, quanto mais a gente conseguir gerar essa conexão de forma rápida, mais chance a gente tem de converter isso em venda. E até a gente trazendo um pouco dessa questão do arquétipo, né? Quando a gente falou muito ali do batom vermelho, do blazer e tudo mais, né? Eu acho que muita gente não entende isso, que isso daí que entrou muito em alta no marketing, né? Sobre posicionamento, são características dos arquétipos, né? E muitas vezes a gente relaciona o arquétipo de autoridade ao arquétipo de governante, né? Só que às vezes a pessoa ela não se encaixa nisso. E como é importante a gente identificar quais são os traços que comunicam aquilo que nós somos. Então, uma coisa que é muito legal no trabalho da Virgínia também é que ela não trabalha o arquétipo que você quer ser, mas sim o arquétipo que você é. Então, ao invés de você ficar buscando referências naquela pessoa que você gosta, que eu acho... a gente sempre vai ter pessoas que a gente admira, né? E se conecta. É muito importante isso, né? A pessoa fazer, por exemplo, né? Isso eu acho importante, não é qualquer testezinho na internet que vai te trazer isso. Mas você entender nas entrelinhas isso. Como é que hoje funciona essa identificação de arquétipo na tua metodologia? Tá. Eu monto, então, a tríade arquetípica da minha cliente. Então, o que é isso? A gente primeiro vai entender qual é o arquétipo principal, ou seja, qual é o que mais representa a sua essência, a sua energia arquetípica. E, de novo, como tu trouxe, não é algo que ela vai dizer, eu quero manifestar o arquétipo da governante. Não, não é isso. Tem que fazer sentido com a sua essência, senão vai gerar esse ruído, as pessoas percebem quando a gente está tentando comunicar algo que não faz parte da nossa essência. Então, a gente primeiro identifica qual é o arquétipo principal e a gente entende com o que você se identifica daquele arquétipo. Então, nem sempre a gente vai se identificar com todas as características daquele arquétipo, mas a gente vai mapear, então, o que faz sentido e o que faz sentido também de acordo com o posicionamento, ou seja, com o que deseja transmitir com o cliente que deseja se conectar. E aí sim a gente traça todo o posicionamento. Então, normalmente o arquétipo principal é o arquétipo que a gente vai transmitir na nossa linguagem não verbal. E aí nossa linguagem não verbal não só imagem pessoal, mas também cenário, como eu trouxe para ti, os símbolos. Então, pode ser um esmalte, pode ser os acessórios, pode ser a taça que eu vou colocar em cima da mesa. Tudo isso compõe também os símbolos arquetípicos. A música que eu vou utilizar, por exemplo, num Reels do Instagram, ou que eu vou utilizar quando eu receber a minha cliente na clínica. Qual é a música que estou tocando? Isso cria toda uma atmosfera arquetípica. Então, faz toda essa não verbal. E aí, depois, a gente vai também montar o arquétipo secundário, que aí é o arquétipo que se identifica na linguagem verbal. Ou seja, o que eu vou escrever nas minhas legendas do Instagram? Quando eu for montar uma proposta comercial para minha cliente, ou eu for me enviar um folder ali do meu produto, quando a gente fala de harmonização facial, eu vou, então, explicar como funciona aquele método, meu método de trabalho. O que eu vou usar naquela linguagem? Quais são as palavras que eu vou usar para conectar com a minha cliente? Então, é todo um estudo de posicionamento e de conexão com o cliente, principalmente, para entender como eu vou me conectar de forma rápida com aquele cliente para que ele leia aquele material, já se conecte comigo e queira comprar. Então, é toda essa organização arquetípica de acordo com o que a gente é, também ligado ao que a gente deseja ser e transmitir. E é muito legal porque, na verdade, o posicionamento, ele tá ligado completamente à marca pessoal, né? É essa clareza que a pessoa... E muitas vezes, né, hoje eu trabalho muito com posicionamento, né? Um dos principais pontos que as pessoas vêm me procurando para encontrar essa clareza, quero me posicionar melhor, não sei o que posso, não sei... E o que é o primeiro passo é justamente essa clareza. Essa clareza, né? exatamente. E a marca pessoal tá completamente ligada. E muitas vezes a gente acha que não. É só uma técnica, né? Isso é o que mais tem, as pessoas vendendo técnica. Mas não se vende técnica, gente. Se vende aquilo que...
o teu diferencial. Eu falo diferencial competitivo, né? Aquilo que te destaca no mercado, o teu código único, o que tá nas entrelinhas da tua técnica. Porque técnica, vamos lá. Eu posso ter feito os mesmos cursos, as mesmas formações que a Virgínia. Não é isso que vai me destacar. Não é a formação pro teu cliente, principalmente o pessoal da estética, da beleza. O teu cliente, ele não quer saber disso. E eu vejo muito também que, às vezes, a gente fica nessa busca, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso me qualificar mais. E eu já passei por isso, de achar que eu sempre tinha que ir para um próximo nível para poder me conectar com o cliente certo ou vender mais. E, às vezes, a gente não tem a base bem feita, que é a tua parte ali do posicionamento e essa construção da marca pessoal. A partir disso que vai guiar todo o resto. Porque conteúdo é, sim, importante, mas não é só ele. A gente precisa também trabalhar e muitas vezes a gente vai achando que isso é futilidade, não é futilidade. Isso é fundamental para qualquer negócio. Tanto é que quando a gente fala de arquétipos, por exemplo, grandes marcas utilizam os arquétipos para se conectar. Então, a Coca-Cola utiliza, a Rolex utiliza. Marcas que, se a gente olhar, elas precisam, né? Elas já estão muito consolidadas no mercado. E mesmo assim, elas utilizam toda essa característica ali da metodologia dos arquétipos para se conectar. Se elas utilizam, por que nós não vamos utilizar, né? Se elas precisam disso, nós também precisamos, muito mais. Já passou a época da gente tentar lutar contra a tecnologia, a informação que já tá disponível para nós aqui, né? Exato. E tudo que a gente puder usar a nosso favor, atualmente, vai fazer toda a diferença na nossa performance como negócio. Porque não adianta a gente querer fazer tudo sozinha, querer dar conta de tudo sozinha. Eu recebo também profissionais que têm quase uma formação em marketing. Sim. Cara, tu não precisa fazer curso de marketing, tu precisa ter esse direcionamento, tu precisa entender o processo e saber o que faz sentido hoje pra tua clínica aplicar. Exato. Até porque nós não vamos ser boas em tudo. Então, para muitas coisas, nós precisamos delegar. Exatamente. Né? A gente tem que entender que não adianta. Eu não posso estudar sobre investimentos, ser melhor em investimentos, a melhor em marketing, a melhor em consultoria de imagem. Em algum momento eu vou ter que confiar em outros profissionais para fazerem muito melhor do que eu faço aquela parte. Exatamente. E já que a gente tá falando sobre criação de conteúdo também, quero falar um pouquinho sobre um outro apoiador nosso aqui, a Media Vortex, que é uma empresa que vai cuidar dos teus conteúdos. Muito além de criar um post, eles cuidam de toda a estratégia do teu negócio. É uma agência que cuida de toda a presença digital da tua marca, da estratégia, a captação de conteúdo, do planejamento às postagens. E hoje, se você tá precisando, se você já está numa fase de escala, está precisando delegar, ou você não tem esse conhecimento, como nós mesmos estávamos falando aqui, né? Tu não precisa dar conta de tudo. Se hoje você não tem tempo de criar os teus conteúdos de maneira estratégica e intencional, Media Vortex está aqui para te entregar mais esse facilitador, tá? Então, como eles mesmos dizem, conteúdo estratégico para marcas que querem ser lembradas. Entrem lá no Instagram deles, @MediaVortexDigital, para vocês saberem mais. E quero aproveitar e falar de um outro apoiador muito querido nosso aqui também, que é a Demi Joias. Tem um presentinho para ela. Vou só pedir aqui pro pessoal me alcançar para entregar. Muito obrigada. Tem presentinho! Ai, amei! Nossa. Podem abrir se quiser. Enquanto isso, eu vou falando um pouco sobre a Demi. Vocês que estão aí, né, em clínica. Uau, gente, eu adoro mostrar a reação. Combina muito comigo. Super, né? Deixa eu mostrar aqui. Eles Olha, analisaram o estilo das nossas convidadas para mandar o presente. Gente, maravilhoso. Vocês imaginam, né? Mulher ama um presente, ama uma semijoia, ama acessórios. E um dos grandes diferenciais da Demi Joia é justamente isso. Eles... É uma marca que... É maravilhoso, né? Achei a tua cara. Minha cara mesmo. Não, e como os acessórios, eles são protagonistas do look muitas vezes, né? A gente pode botar um look mais básico, coloca um acessório, ele já faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a Demi Joias é uma marca que nasceu para apoiar o empreendedorismo feminino através da revenda de semijoias consignadas e hoje impacta mais de 350 mulheres. E eles, né, mandaram esse presentinho aqui pra ela, né, pra Virgínia. E, gente, imagina vocês conseguirem tanto fazer uma venda casada aí na sua clínica, colocar à disposição das clientes, das pacientes que vão aí, vocês terem esse agrado que conecta completamente com a parte de beleza, de autocuidado. Então, é algo que vocês podem colocar tanto aí pra fazer uma renda extra, pra fazer uma venda casada, ter à disposição das suas pacientes, das suas clientes, né, aí na sua clínica, quanto vocês também fazerem uma renda extra, oferecerem ou colocarem aí a mais na sua clínica.
Então, a Demi Joias tá aí. E como eles mesmos dizem, na Demi Joias quem brilha é vocês. E para saber mais sobre essa renda extra ou renda principal aí, o Instagram deles é @demijoias. Entrem lá para vocês saberem mais sobre. Virgínia, quero agora fazer uma pergunta aqui pra gente já ir para pra gente ir finalizando aqui, né? Na tua experiência, hoje, dentro de tudo isso que a gente conversou, né? Qual tu acredita que seja o primeiro ruído que a pessoa deva tomar cuidado para começar a ter esse autocuidado com a imagem pessoal dela? Primeiro é a clareza. Com certeza, a gente falou desde o começo da questão da clareza, porque a gente não sabe para onde a gente está indo com relação à nossa imagem. Um dia a gente vai se vestir de um jeito, depois a gente vai pegar outra referência, daí a gente vai numa loja, daí a vendedora vai dizer, ficou lindo em ti, a gente vai comprar, daí a gente vai gastar dinheiro em uma roupa que depois a gente não vai conseguir usar, e isso vai gerando todo esse ruído de imagem que a pessoa se sente perdida em primeiro lugar, porque ela abre o armário dela e ela pensa que ela nunca tem nada, e na verdade ela não tem as roupas certas, ela não se identifica mais com o que ela tem dentro do armário dela. E segundo lugar, ela não vai ter essa coerência. E a coerência, como a gente falou, é o que vende. Então, projetar a mesma imagem sempre. Não quer dizer que a gente vai usar sempre a mesma roupa, mas que a gente tenha um padrão de imagem sempre. Isso é muito importante, porque isso constrói o nosso universo de marca. Então, tá totalmente conectado também ao posicionamento, também ao que a gente vai transmitir através de toda a nossa percepção de marca e de imagem pessoal. Então, acredito, né, que o nosso código hoje é a clareza, né? Que é o primeiro passo pra gente conseguir traduzir tudo isso. Virgínia, quero muito te agradecer pela tua disponibilidade, por contribuir tanto nessa nossa jornada aqui no podcast, por acreditar também no nosso projeto aí. Muito obrigada. Eu que agradeço, já somos parceiras de longa data, né? E olha, te admiro muito por esse podcast. Parabéns também, uma honra estar aqui. Muito obrigada. Gente, esse então foi o nosso código da marca pessoal, porque imagem e posicionamento caminham juntos, e a gente teve a certeza que isso é completamente... não tem como ter posicionamento sem ter uma marca pessoal, uma clareza da sua marca pessoal. E para fechar esse nosso podcast, né, esse nosso código de hoje, quero muito agradecer novamente os nossos apoiadores que fazem tudo isso acontecer. 3G Aceleradora, trazendo tráfego, demanda aí pro teu negócio. Demi Joias, trazendo aí uma renda extra, uma renda principal para teu negócio. Media Vortex, para entregar todos os conteúdos prontos para você, 10 Contabilidade para gerenciar toda essa demanda. E também as velas Lumine, que trouxe também um presentinho, depois eu vou entregar para ela ali. Pode me entregar aqui que eu já vou dar pra ela, que é uma das nossas parceiras também. Cheia de presentes. Sim, a gente tem uma vela bem cheirosa, personalizada aqui pra ti. Eu adoro vela. Do podcast. Ai, é maravilhosa, é muito cheirosa. Bem pro momento de autocuidado, né? Maravilhosa. Quero agradecer a cada um deles que mostra aí pra nós. Ai, olha. Deixa eu ver o cheirinho. Ai, gente, deliciosa. Nossa, linda. Então, toda gente... decorada ainda. Sim, toda personalizada, porque os detalhes fazem toda a diferença, né, Virgínia? Verdade. Percepção e refinamento sobre detalhes. Exatamente. Gente, então quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores. Sigam eles nas redes sociais, sem eles isso daqui não seria possível. E a gente sabe que nós, empreendedoras, empresárias, precisamos de pessoas parceiras junto com nós. E cada um deles representa um pilar aqui dentro desse nosso podcast. E se você ouviu o nosso podcast até aqui, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o teu like aqui, acompanhar a gente lá nas redes sociais, @Código Aberto Podcast, @BesFlores, para você ficar por dentro dos próximos episódios. E eu quero saber de você, ficou com alguma dúvida? Já deixa aqui nos comentários também. E coloca aqui quem você quer ver aqui abrindo o seu código nos próximos capítulos aqui do nosso Código Aberto. Já comenta aqui. Encaminha esse vídeo também para suas amigas, suas parceiras que você quer ver também decolando aí. E muito obrigada, um beijo e até o próximo Código Aberto Podcast. Tchau, tchau. Obrigada.